Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa terceira semana de aula online. Essa aqui é uma aula que é inédita para você, pelo menos, porque nós tivemos a primeira, foi a aula de acolhimento. A gente falou do coronavírus. Na segunda aula, que foi a segunda semana, eu falei sobre a correção da prova. Vocês deveriam ter anotado a correção direitinho no caderno. E agora a gente vai para a terceira aula. Então, a nossa terceira aula, vamos dar uma rapidinha passagem no que nós já fizemos. Nós apresentamos lá os grupos de aparelhos elétricos, falamos de condutores, falamos de resistores, falamos de dispositivos de segurança. A aula de hoje é sobre geradores, né? São aqueles aparelhos que vão produzir a corrente elétrica. Então, vamos à apresentação. Estou aqui com o meu uniforme que eu escolhi aqui para ser uniforme de trabalho online. Aqui a nossa lousa, né? Vou usar essa lousinha. Minha filha deu uma garibada nela, colocou um papel contact especial aqui. E está lá a propaganda do nosso YouTube, né? Que vocês deverão estar sempre entrando para poder pegar as aulas, videoaulas, tá? Bom, geradores. Quando a gente fala de geradores, o que nos vem à cabeça? Né? Então vem usinas. Primeira coisa, a usina que gera energia para a gente usar aqui nas nossas casas e tal. Tudo bem, agora as usinas, a gente vai ter um vídeo falando só das usinas. As usinas, elas vão transformar uma forma de energia em outra, né? A usina elétrica, né? Transformando uma forma de energia em outra, que é a energia elétrica. Então, qual forma de energia que ela vai transformar? Então, são as mais variadas. Então, você pode pegar a energia mecânica das ondas do mar, né, que são as marelétricas, as hidrelétricas que pegam a energia mecânica das águas, dos rios, das quedas de água. Tem a energia mecânica do ar, né, que é energia eólica. Tem energia mecânica dos geysers, né? Então, tem várias usinas que pegam movimento, energia mecânica. Tem também as usinas termoelétricas, que também pegam energia cinética do vapor da água dentro de uma tubulação. Mas é chamada termoelétrica porque, para obter esse vapor, a água tem que ser vaporizada e, portanto, tem que estar havendo uma queima de algum combustível, geralmente combustível fóssil, mas não precisa ser necessariamente fóssil, alguma coisa está queimando lá. E tem as termoelétricas de outra natureza, que são as nucleoelétricas, né? As usinas nucleares. Então, para se obter o vapor d'água, ao invés de se queimar alguma coisa, se usa a radiação natural de elementos radioativos. Então, a gente vai falar das usinas um pouquinho mais para frente. Vamos pensar em geradores mais simplesinhos, né? Que é aqueles que a gente usa constantemente em casa, que são as pilhas, tá bom? Então, a pilha é um gerador, vai produzir corrente elétrica a partir de uma energia química, uma energia contida já nos átomos, né? E vai fazer com que isso aconteça de forma a produzir energia cinética em algum lugar, e essa energia cinética é transportada para os portadores de carga. Então vamos ver como começou essa história. Então o primeiro cara que idealizou a pilha foi Alessandro Volta. E ele tinha lá um conflito, né? Porque naquela época ele só sabia que a eletricidade, né, propriamente medida, nos seres vivos, né? No movimento do músculo. Então era uma coisa assim, bastante primitiva ainda. E um embate que o Alessandro Volta tinha era com o Galvani, né? Luigi Galvani, que é dos dois italianos contemporâneos. E a questão era que o Galvani acreditava que a eletricidade tinha uma origem na matéria viva. E o Alessandro Volta não aceitava isso. Né? Ele falou, não é possível. A eletricidade é um fenômeno bem assim simples para ser obtido através de alguma especificamente através da vida, né? Ele achava que aquilo devia ser uma coisa mais elementar, e ele vai testando elementos e consegue construir
uma pilha a partir de pedaços de rodelinhas de cobre e rodelinhas de zinco. Então, entre o zinco e o cobre, ele acrescentava ali uma solução salina, pela qual poderia haver a condução dos elétrons. Mas não sabia nada de elétron, né? Pela qual haveria uma condução da eletricidade. Sem esse meio salino, né, esse meio iônico, não era possível haver a corrente elétrica. Então, essa parte chamada eletrolítico é a parte fundamental, porque através dela acontece a condução de íons. Lembrando o que é o íon? O íon é um átomo que perdeu elétron, né? Ou poderia ser que ganhou elétron. Então, dois tipos de átomos. E eles podem migrar por questão de diferença de potencial dentro de uma solução líquida. A gente falou disso, tá, no começo do ano. Então, era necessário esse material eletrolítico. Agora, por que cobre e zinco? Porque cobre e cobre não daria certo? Então a questão é que não. Por quê? Existe uma propriedade dos elementos químicos que é a eletroafinidade e também tem a eletronegatividade. São duas propriedades semelhantes que nos dizem o seguinte: o quão afim de capturar elétrons é um átomo. Isso vai depender do seu raio atômico, né? Principalmente do seu raio atômico. Se esse raio atômico ele é muito pequenininho, então é mais fácil, é possível que esse átomo capture elétrons. Se o raio do atômico é muito grande, então é mais fácil esse átomo perder elétrons, tá? Que estão mais na sua periferia. Outra questão é a distribuição eletrônica. Então, quando você tem uma camada chamada camada cheia, né, tem os 8 elétrons, ou de acordo com cada camada, você vai ter a quantidade máxima de elétrons que pode caber. Então, quando esses elétrons, os átomos que têm todos esses elétrons na sua camada, então a gente fala que ele é estável, né? Estável, então, portanto, ele não vai nem ganhar nem perder elétron. Mas, então, na tabela periódica, é a coluna da direita, né? Então, os gases nobres. Então, eles têm a camada, última camada deles, preenchida com todos os elétrons. Então, portanto, ele está, né, de boa, não troca, não ganha, não perde elétrons. A gente está com um barulho aqui externo por causa da construção aqui, mas fazer o que, né? Então, então, esses átomos não vão reagir. São átomos que são conhecidos como gases nobres. Bom, a coluna imediatamente anterior a essa, você tem lá os elementos que... Um momentinho só. Bom, vamos tentar continuar a nossa aula mesmo assim, com essa barulheira aqui das construções do lado. Vamos ver se eu consigo, se eu fecho as portas fica muito escuro, então vamos tentar tocar nossa aula aí. O problema, a outra característica é a eletronegatividade, que vai nos dizer como é que se comportam esses átomos quando eles estão dentro de uma reação, estão muito próximos, né? Como é que eles reagem. E aí, se eles vão trocar elétrons, se na verdade eles partilham elétrons, formando uma ligação covalente, né? Ou se eles trocam elétrons e formam uma ligação iônica. Então, isso aí vocês vão se aprofundar na matéria de química. Agora, o que nos interessa é uma reação na qual aconteça uma troca eletrônica, né? E para isso nós precisamos de alguém querendo capturar elétrons e outro querendo ceder elétrons. Então a gente chama isso de reação de oxirredução, onde vai ter um agente que vai ser oxidado, um elemento vai ser oxidado, ou seja, ele vai ceder elétrons. Então ele está numa posição de neutro, né? Não tem oxidação, não tem, está neutro, e ele vai perder elétrons. Ou seja, tem um número de oxidação que é 0, e aí ele vai perder elétrons. Se ele perder elétrons, ele passa a ter um número maior de oxidação, né? Se perder 1,
vai ser mais 1. Se perder 2, mais 2. Perder 3, mais 3. E tem o outro elemento que vai ser um íon, que vai estar numa condição de, por exemplo, mais 2. Então esse que está íon mais 2, e se ele tiver uma afinidade de pegar realmente, capturar elétrons, então ele vai capturar elétrons e voltar ao estado natural dele, tá? Então tem uns que são mais fáceis de ser, de capturar elétrons, e outros que são mais difíceis de capturar elétrons, mesmo dentro de uma solução salina. Então, o que acontece nas pilhas é isso, encontrar dois elementos que possam fazer esse tipo de propósito, tá? Então veja, na pilha nós vamos ter a condição de polo positivo, polo negativo. No polo positivo, nós vamos colocar o elemento que na verdade ele vai se reduzir, a gente chama de redução, tá? Ele vai absorver elétron, baixar o seu número de oxidação, então ele é um íon, baixa o seu número de oxidação, formando um sólido, né? um elemento completo. Agora, no negativo, a gente tem normalmente o sólido, né, que vai ceder elétron, tá? Ele vai perder elétron, então ele vai se oxidar, tá bom? O elemento aqui de cima é o elemento que vai reduzir, embaixo é o elemento que vai oxidar. Então, quais são esses elementos que na prática a gente encontra? Então, eu vou colocar o zinco aqui. E aqui no polo negativo, tá? E aqui em cima é o cobre. Vou colocar o cobre. Nas pilhas, aí veja bem, esse aqui me diz o potencial que ele tem para capturar elétron. E esse vai ter o potencial para a perda de elétron. Esses potenciais somados vai ter que ser um valor positivo. Se somados der um valor negativo, significa que a reação não vai acontecer. Precisa haver uma energia externa, o que não é cabível, né? Então, a coisa tem que acontecer espontaneamente, porque senão não tem sentido a gente ter um gerador que você tem que fornecer energia para ele funcionar. Então, esse gerador aqui, no caso, ele vai conseguir fazer essa troca eletrônica, tá bom? Então, o cobre tem um potencial, vou colocar aqui, ó, potencial de 0,34 volts positivo. O potencial do zinco é menos 0,76 volts. Se trocar os materiais, trocam os potenciais. E a diferença de potencial entre as extremidades vai ser diferente, ok? Bom, então, a gente fazendo a diferença de potencial entre esses dois extremos, então eu vou colocar aqui, ó, diferença de potencial, eu vou usar a letra U, para todo mundo saber que é diferença de potencial, que é DDP. Ela aqui no caso vai ser o maior menos o menor, 0,34 menos 0,76. Então, menos dá mais, isso aqui vai dar 1,1. (1,10 volts). Só que essa tensão aqui, ela existe, né? A gente chama tensão do gerador. Essa tensão aí, quando você for utilizar para ter um circuito, né? Então você vai fazer um circuito. Liga o circuito aqui, ó. Ligou um fiozinho no polo norte, polo sul, e tem alguma coisa. Polo norte, polo sul, desculpa. No polo positivo, no polo negativo, e tem um fiozinho aqui conectado a uma lâmpada, qualquer negócio.
Então aqui você tem um circuito formado, beleza. Quando começa a haver corrente aqui por conta dessa diferença de potencial, o que vai acontecer? Vai aparecer corrente aqui dentro. Dentro da pilha, você tem um material eletrolítico, que está fazendo com que íons saiam de uma placa e vá para outra. Então a gente vai ter uma corrente elétrica. Vamos dar o sentido da corrente elétrica. Corrente elétrica faz isso aqui, ó, do positivo para o negativo. Dentro da pilha, a corrente elétrica tem que ter este sentido, do negativo para o positivo. Então isso aqui não é tão assim espontâneo. Aqui, nesse processo aqui, está havendo um gasto de energia. Está havendo uma resistência ao movimento das partículas, porque aqui você tem vários materiais. Né? Tem o eletrolítico, tem o material que faz o eletrolítico, você tem as placas, enfim, você tem vários materiais. E a gente vai botar a culpa em todo mundo aí para dizer que é a resistência interna desse gerador. Bom, se tem uma resistência interna do gerador, você tem uma queda de tensão dentro do gerador. Então aquela tensão bonitinha que tinha achado lá em cima, não vai ser mais igual. Vai ser menor que aquilo. Porque parte da tensão caiu aqui. Então nós estávamos num patamar, havia um patamar, aí por começar a funcionar, há uma queda de tensão, portanto agora o patamar vai ser mais baixo. Então, este U inicial, a gente tem que dar um nome especial para ele, porque ele é a condição inicial, a condição de que não tem ainda corrente. Então, justamente esse valor, ele é chamado de força eletromotriz, representado também ou por Feynman, né, força eletromotriz, ou, como eu prefiro, colocar a letra epsilon, que é mais fácil de trabalhar. Então, epsilon é a força eletromotriz do gerador, medida em volts. Então, esse camarada aqui seria uma variação de tensão, né? Esse camarada aqui é o epsilon. Então, epsilon vamos tirar daqui, peraí. Então, o que está sendo colocado para fora, esse U que realmente está sendo colocado para fora, é o total que ele produz menos a queda de tensão lá dentro. Então, a corrente vezes a resistência me dá voltagem, né? Unidade de volts. Epsilon é medida em volts e U, que é a tensão fora, é medida em volts. Então, U, tensão de saída do gerador, equivale ao quê? A força eletromotriz, ou seja, a força, a tensão máxima, menos a tensão de queda, que é porque ele está funcionando. Isso aqui é chamado de equação do gerador. Equação do gerador. Esse epsilon, vamos dar uma olhada para a cara dele aqui. Ele é chamado de força eletromotriz. Então, força a gente vem na cabeça Newton, massa vezes aceleração e tal. Então, mas não é isso, né? Não é dado em Newton, isso aqui é dado em volts. Então, vamos entender como é que a gente chega nesse processo. É a força elétrica que existe entre as partículas, multiplicado por esse deslocamento que as partículas estão fazendo. Então, você já tem o trabalho, né? Força vezes deslocamento, você já tem a ideia de trabalho. E por unidade de carga. Então, quando você modifica as placas aqui, as cargas vão ser diferentes, os trabalhos vão ser diferentes. Então, é trabalho por unidade de carga elétrica. Então, trabalho é W, né? Dividido por carga elétrica. Isso aqui é medido em volts, porque isso aqui é joules e esse aqui é coulomb. Então, você tem aqui joules por coulomb, que é volt. A gente vai falar muito disso aí ao longo do curso de eletricidade todo, tá? Então, isto é a ideia do gerador químico, certo? Então, agora eu vou tentar dar uma exemplificação para vocês. Então, aguarda um pocão aí. Então, vamos lá.
Aqui tem um medidor, né? Eu vou colocar aqui para medir voltagem, certo? Dá para ver que tá medido zero aí. Aí eu vou pegar uma pilha, essa pilha vermelhinha aqui, polo aqui o pretinho, né? O pretinho aqui vai ligar no negativo, o vermelhinho vai ligar no positivo. Então pego a pilha, desculpa aí a dificuldade, né? Esse cara aqui é meio... Então tá aqui, ó. Colocando aqui, o que eu tô vendo lá no medidor? Que tá subindo ali, ó. Tá vendo? Deixa eu ajeitar melhor que eu tô fazendo coisa meio torta aqui, peraí. Olha lá, 1,10. Então chegou no 1,10, vocês viram aí, 1,10. 1,10 que é? É aquela tensão que eu acabei de mostrar para vocês ali. Agora eu vou pegar uma outra pilha, né? Essa outra pilha aqui, que não é o mesmo material. Então a gente vai medir de novo como é que vai ser a tensão dela. Espera aí, deixa eu tentar segurar direito aqui, que cada coisa é complicada de segurar, é fogo, né? Aí, ó, 1,6 volts. Deu para ver. Chegamos lá no 1,6 volts, né? Vamos de novo, segurar um pouquinho. Aí, ó, 1,6 volts. Então, em 1,6 volts, porque essa pilha tem outro material, acho que é de carbono e não de cobre. Agora, o que eu vou fazer para você? Vou mostrar um outro brinquedinho para você. Tá aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é um limão. O limão tem ácido cítrico. E aí eu coloquei aqui uma moeda de cobre, né? Que é 5 centavos. E aqui um clips. O clips tem que ser galvanizado. O que quer dizer galvanizado? É que ele tem uma camada de zinco, né? Ele foi zincado. E aí vamos ver se eu consigo mostrar aqui que tem uma pequena diferença potencial entre eles aqui. Quer ver, ó? Se tiver tudo certo aqui, eu consigo mostrar uma diferença de potencial aqui para você. Olha aí, deixa eu segurar aqui direito. Tá, então 0,8. Isso aqui chega a 0, geralmente na sala de aula, quando a gente faz, fica no 0,9. O pessoal traz um material mais bem colocado, bem arrumadinho aqui. E a gente consegue chegar lá no 1,9, no 0,9, tá? Então é a tensão que a gente consegue numa fruta cítrica. No caso aqui foi um limão. Mas se você colocar os geradores assim, ó, dessa forma, eles vão estar em paralelo. Aí você liga em cima e liga embaixo, né? Liga o negativo dele, liga o positivo dele. O que acontece é que vai aumentar a tensão? Não, não vai aumentar a tensão, porque a tensão é daqui para cá. Melhor, daqui para cá. Então a tensão continua a mesma. Porém, vai aumentar a carga no sistema, porque os dois estão fornecendo carga. Então vai aumentar a corrente elétrica. Se você colocar eles assim, na situação de série, e ligar desde o negativo aqui até o positivo desse aqui, você tem a soma algébrica das duas tensões. Então a tensão aqui é a soma das duas tensões. Que nem nós falamos na sala de aula, né? Quando eu falei dos resistores, a ideia é a mesma. Você coloca dois objetos assim, a tensão daqui para cá tem que ser igual à tensão daqui para cá mais a tensão daqui para cá. Bom, gente, vamos dar continuidade então, na aula de geradores. O que nós concluímos? A equação do gerador ela é dada por U igual a Epsilon menos RI. Bom, com essa equação a gente vai escrever o gráfico dela. Como é que é o gráfico da equação? Então eu tenho aqui, ó. Eu tanto posso olhar para essa, como pegar o RI que está subtraindo, passar para cá somando, vai ficar aqui Epsilon igual a 1 mais RI. Então lembrando que quer dizer isso aí?
a máxima tensão, né, entre as extremidades é igual que realmente a tensão no circuito, quando começa o circuito, quando começa a haver corrente, mais a tensão dissipada dentro do aparelho que está funcionando. Bom, então vamos entender essa equaçãozinha. Quando não tem corrente ainda, quando I é zero, a resistência lá dentro não está sendo usada para nada, então isso aqui é zero. Então, epsilon é igual à tensão nas extremidades do gerador. A partir do... Então tá aqui, ó. Esse ponto aqui é o primeiro ponto da equação. Então, agora, quando apareceu a corrente, então vai diminuindo o valor dessa função, porque U, né, vai diminuindo. Então, como esse gráfico é U por I, o valor de U vai diminuindo, diminuindo. Agora, a soma desses dois valores tem que ser constante. Então, I vai diminuindo, aliás, U vai diminuindo, enquanto I vai crescendo. Mas vai crescendo até quando? Até quando U vai para zero. Então, quando U vai para zero, significa o quê? Que nós estamos numa situação de curto-circuito. Então, é a corrente maior, ou corrente máxima, corrente de curto-circuito. Então, U indo para zero, esse produto aqui é igual à força eletromotriz. Decorre daí, então, que I é igual a epsilon sobre R. Ok? Bom, não se usa normalmente essa equação para se determinar valores, para quem vai comercializar o gerador, ficar falando de U, de epsilon, né, de força eletromotriz. Normalmente se fala em termos de potência, qual a potência do gerador, em watts. Então, para se ver a potência, sabendo que essa equação é dada toda em volt, para eu chegar em potência, que é o watt, é só multiplicar pela corrente, que é ampere. Então, se eu multiplicar cada um desses termos pela corrente, então eu vou ter U vezes I, que é igual a epsilon vezes I, menos R vezes I ao quadrado. E aí, então, eu tenho a equação escrita em termos de potência. Aí eu vou chamar essa aqui como potência útil, PU. Essa daqui é a potência total do gerador, PT. E essa aqui é a potência dissipada lá dentro, porque está funcionando, PD de dado, dissipado, né? E a gente fala também, então essa aqui é a equação que a gente vai usar nos exercícios na frente. Agora, a gente fala também de rendimento de um gerador. Da mesma forma que a gente fala em rendimento de uma máquina térmica, falou ano passado, a gente já fala aqui do rendimento de um gerador. Como é que se dá o cálculo do rendimento desse gerador? Então o quanto ele realmente produz de potência útil pelo quanto quanto que ele tem de máximo de potência, que seria a potência total. Então a potência U dividido pela potência total, que é a mesma coisa que fazer U, tensão de saída, dividido por epsilon, que é a força eletromotriz. Agora, como esse valor útil é sempre menor do que a potência total, como esse valor é sempre menor que esse, então implica que o rendimento é a letra grega eta, né, só lembrando, eta é sempre menor do que 1. Né, essa razão aqui vai ser sempre menor que 1. Isso implica que o rendimento vai ser dado em porcentagem. Então deu 0,9 é 90%. Deu 0,8, 80% e assim segue. Lembrando que os geradores de corrente elétrica são mais eficientes, os químicos, né, são mais eficientes do que aquele que é gerado a partir da queima de algum produto fóssil. Bom, agora tem esse outro gráfico aqui, que é o gráfico da potência, que também é interessante a gente conhecer, vocês conhecerem. Que é a potência em watt em função da corrente, né, como função da corrente em ampere. Então veja,
Essa equação gera esse gráfico. Essa equação é uma equação de segundo grau. E o termo que vai ao quadrado, ele é negativo. Portanto, é uma parábola com a concavidade para baixo. Então, o vértice dessa parábola aqui vai me dizer qual a potência máxima. Ok? Como é que eu determino isso? Bom, os limites aqui é o zero e a corrente de curto-circuito. Então, esse vértice vai estar em metade da corrente de curto-circuito. Então, vamos entender se é isso mesmo, né? Quando eu aumento a corrente, a gente percebe que esse termo aqui, ó, vai aumentar mais do que esse aqui. Esse aqui é fixo, mas vai aumentar mais do que esse daqui. E a gente vai analisar aqui, ó, né? À medida que esse aqui vai aumentando, embora o R seja bem pequenininho, esse aqui cresce muito rápido. Mas exatamente quando for metade da corrente de curto-circuito, eu vou ter então a potência máxima. Já fazer exercício também para fazer essas determinações. Então o que você tem que fazer? Então está dada a aula aí. Essa matéria está discutida mais ou menos, né, não com todas essas coisas, às vezes com outros detalhes, lá no Escola em Casa EDF. Então você vai lá, procura lá o PDF de geradores, que está lá. E já tem uma questão que você deverá responder. Então, nesse momento, eu quero que vocês façam isso no seu caderno. Mas eu vou passar para vocês na descrição do plano de aula um e-mail, né, o meu e-mail, para vocês mandarem para o e-mail uma foto do caderno mostrando o exercício que vocês fizeram. Tá? Vocês vão fazer no caderno, tirar uma foto, identificar direitinho que é de vocês e mandar para o e-mail que eu vou fornecer, tá bom? Mas isso vai estar lá no plano de aula que vocês vão recolher na escola, ok? Então, por enquanto, é essa aqui a nossa aula.